Esse é Dong, ele é um gangster aposentado que deixou o seu passado para trás em busca de uma vida melhor. Agora ele é um fornecedor do ramo de peixes frescos junto com seu colega chamado Chun. Sua esposa é o real motivo dele ter largado tudo e ter uma vida calma. Quer dizer, calma até aparecer o agente sindical. O canastrão só aparece para levar o dinheiro dos impostos dos trabalhadores. Muitos deles estão com o salário atrasado e não estão conseguindo pagar taxas tão caras para o sindicato, que não consegue defender nem o salário deles. Um deles acaba pedindo ao sindicalista por mais alguns dias até conseguir pagar, mas o pilantra se enfurece e empurra o pobre trabalhador. Irritado, Chun começa a falar mal do sindicalista para Dong. Chun diz que o cara é um bandido legalizado e acusa ele de aumentar as taxas na calada da noite só para explorar todos os trabalhadores ali. O agente, depois de terminar de brigar com o pobre funcionário, vem até os dois, que agem feito cordeirinhos na frente do agente. Ele manda que os dois continuem trabalhando e vai embora sem dar qualquer explicação do salário atrasado. Que cara de pau. De repente, Dong recebe uma ligação de um homem que convida ele para um encontro. Ao chegarem lá, eles descobrem que os dois homens querem oferecer uma proposta de investimento em caranguejos. Aparentemente é um negócio lucrativo, porque são animais enormes, e o plano deles para recuperar o valor que eles investiram é de até uns 3 meses. Os olhos de Dong brilham, já que eles também estão em dívida por causa daquele pilantra lá do sindicato. Apesar da desconfiança de Chun, eles fecham o negócio esperando melhorar o seu din-din no final do mês. Agora conhecemos a esposa de Dong, ela é chamada Jisoo. Ela trabalha em uma casa de idosos e é faxineira de um restaurante também. Por causa da vida profissional turbulenta, ela resolve jantar enquanto estão voltando para casa no carro. Nesse momento, Dong conta a ela sobre o investimento que ele fez em caranguejos gigantes. Jisoo fala para ele tomar muito cuidado, já que não é a primeira vez que ele cai nesse continho de fadas empreendedor. Enquanto isso, em outro lugar, um grupo de bandidos está simplesmente invadindo um apartamento. Eles começam a brincar com o morador, que implora por mais alguns dias até conseguir pagar a sua dívida com o agiota que está ordenando aquela operação. Mas mesmo que ele implore por clemência, Jitai, que é um dos homens, tenta forçar ele a saltar do telhado. Nesse momento, a filha dele aparece. Agora a confusão está resolvida, mas de um jeito bem ruim. Jitai se apaixona por ela e perdoa a dívida do homem enquanto sequestra a filha dele. E mesmo assim, ele ainda corta uma das mãos do homem como uma forma de juros. Os bandidos fogem de carro e nesse exato momento eles cruzam com o carro onde está Dong e Jisoo. Os veículos se batem. Dong sai para falar com Jitai, que esconde a moça bonita que ele acabou de sequestrar. Jitai abre só uma pequena fresta na janela e admite ser o responsável pelos danos no outro carro. Ele joga dinheiro e um cartão de visitas. Nesse momento, Jisoo sai do carro e vem reclamar com o motorista, e Dong pede para ela para voltar pro carro enquanto ele resolve o assunto. Mas ela, como é a esposa do Dong e há muito tempo, ela é teimosa e briguenta. Então ela começa a discutir com Jitai, ameaçando chamar a polícia. Nesse momento, o gangster sai do carro e dá uns sopapos no motorista dele, obrigando o homem a pedir desculpa a Dong e a sua esposa. Depois disso, eles saem a toda velocidade e quase atropelam Dong. Agora os 3 meses se passaram. Dong vai até o sindicato cobrar os seus ganhos com os caranguejos. O agente dá apenas alguns trocados para ele e diz que não tem mais para poder pagar. Dong acha aquilo pouco para o que ele precisa e pensa que o espertalhão só estará passando ele para trás. Chun, em uma conversa com Dong, tá preocupado. Já se passaram os 3 meses e eles nem sentiram o cheiro do dinheiro. Dong pede para que ele tenha paciência e pensa que, por ser um navio de grande porte, às vezes não conseguiu chegar ao destino. E é nesse exato momento que ele recebe uma ligação e é informado que o navio tomou um rumo errado e acabou violando as leis chinesas. Por esse motivo, o carregamento foi confiscado pelos chineses e agora depende do governo para liberar a carga. O proprietário do barco está tentando reverter essa situação, mas isso ainda vai levar um tempinho. Dong tenta fazer algumas perguntas, mas a ligação é finalizada. Dong ainda acredita que eles têm que esperar, mas o Chun já pensa pior, eles foram enganados. Por outro lado, Jisoo está conversando com uma advogada sobre a questão do aluguel do apartamento onde eles moram. Dong é o fiador, mas ainda não conseguiu dinheiro para pagar. A casa agora corre o risco de ser hipotecada, e se isso acontecer, eles vão perder a casa e todo o dinheiro já investido. Eles chegam à conclusão de que só existe uma maneira de resolver esse problema. Ao sair do escritório, Jisoo envia uma mensagem para Dong pedindo para ele não se atrasar. Enquanto isso, sem que Jisoo perceba, os homens de Jitai estão perseguindo ela. Algumas horas mais tarde, o casal se encontra em um restaurante e Jisoo menciona a sua conversa com a advogada, e ela diz que a única
única maneira de saldar a dívida era se eles se divorciarem, pelo menos forjassem o divórcio. Don diz que nunca faria isso e que eles não precisam se preocupar porque ele vai arrumar um jeito de resolver. Nesse momento ele revela que fez o investimento nos caranguejos em segredo. Jisoo fica irritado e começa a fazer escândalo. Don se levanta da mesa para pegar o bolo de aniversário que ele estava guardando de surpresa para Jisoo, mas enquanto ele sai para pegar o bolo, Jisoo se levanta e vai embora. Ela pega um táxi e volta para casa sozinha. Quando ela chega em casa, começa a se sentir culpada por ter agido daquela forma com o marido. Afinal, todo mundo erra, não é? E mulheres também, né? Briga, depois se arrepende. Ela manda uma mensagem para ele pedindo para voltar para casa. Ele fica feliz e corre para pegar o carro, mas no meio da estrada, Don precisa parar o carro enquanto alguém tá bloqueando a pista e transferindo alguma coisa para outro veículo. Enquanto isso, Jisoo ouve alguém batendo na porta da frente. Pelo olho mágico, ela vê um homem esquisito com capuz na cabeça. A porta tá trancada, mas mesmo assim, o homem consegue destrancar e invadir a casa. Então ela corre para o quarto e se tranca lá. De repente, outro homem de capuz consegue quebrar a janela e entrar na casa. Na estrada, Don percebe que foi tapeado. O homem que estava transferindo as coisas de um carro para o outro só fez ele perder muito tempo à toa. Quer dizer, foi o prazo da sua esposa ser raptada, né? Ao chegar no apartamento, Don encontra tudo revirado e descobre que a sua esposa sumiu. Ele sai gritando o nome dela desesperadamente, mas já era tarde demais. Logo, ele vai na delegacia para registrar o desaparecimento dela, mas quando as gravações das câmeras de segurança são acessadas, Don descobre que alguém cortou o cabo. As pessoas próximas não perceberam nada porque estava chovendo no momento em que isso aconteceu. De repente, ele recebe uma ligação de um número desconhecido. E adivinha? Era o gangster dizendo que a polícia jamais saberia o que aconteceu. A única pessoa que pode dar informações concretas é ele. No entanto, se Don continuar envolvendo a polícia no caso, Jisoo estará correndo um grande perigo. Desesperado, Don se coloca à disposição do bandido. Esse, por sua vez, diz que eles terão uma conversa em particular e que ninguém deve saber que eles estão em contato. Don vai no local que o bandido falou, um restaurante. O empregado leva ele até uma mesa reservada. Logo em seguida, vemos que Chun veio junto também. E ele tá no estacionamento, na verdade. Com o passar dos minutos, o telefone toca. Don atende e o gangster diz que teve um problema de última hora. Na pasta da frente tem uma coisa muito importante. Ao abrir, ele vê muito dinheiro. O gangster orienta que eles farão uma troca. Ele é um mísero fornecedor de peixe com salário atrasado. A esposa dele é muito bonita e o suficiente para ser vendida. Ele quer comprar a esposa de Don antes de desligar a chamada. O sequestrador deixa claro que já sabe que Don não veio sozinho. E nesse momento, Don olha para fora e vê um homem de terno entrando em seu carro e presume que seja o mesmo que ele está falando no telefone. Assim, ele pede para Chun para perseguir o sujeito, mas quando eles conseguem alcançar o homem, descobre que foi só uma infeliz coincidência. Don e Chun vão à delegacia para entregar a mala com o dinheiro. O inspetor pede para eles deixarem o dinheiro como prova da investigação. As notas serão examinadas em busca de impressões digitais. Na manhã seguinte, o inspetor diz que verificaram todas as câmeras próximas ao apartamento, mas não conseguiram ver nenhum rosto claramente por causa da tempestade. Eles terão que encontrar o carro do sujeito que cortou os cabos das câmeras, pesquisar modelos parecidos e encontrar suspeitos com a ajuda de outras delegacias. Mas isso requer muito tempo e a polícia entrará em contato quando encontrar alguma pista. Ao saírem da delegacia, ele vê vários panfletos sobre mulheres desaparecidas. O inspetor mencionou que não pararam de trabalhar nas investigações, mas os agentes parecem estar brincando como se estivessem no pátio da escola. Por isso, Don decide fazer uma investigação paralela e para isso ele vai mergulhar de volta no seu passado de gangster. Primeiro, ele cobra dinheiro dos salários atrasados do sindicato. O agente fica irritado e ordena que Don saia e ameaça demitir ele se ele continuar enchendo o saco. Don continua esperando pelo dinheiro, então o agente chama os seguranças para tirar ele lá. Só que dessa vez, Don tá revoltado com a maneira que ele tá sendo tratado. Então ele começa a bater nos seguranças que se atrevem a encostar nele. Don ficou tão revoltado que um dos seguranças, mesmo sendo fortão, decidiu não arriscar. Pronto, o agente agora foi obrigado a pagar o Don. Agora, com o dinheiro nas mãos, Don contrata um detetive particular, mas esse diz que o caso não é de sequestro, mas sim de tráfico de pessoas. Eu não sei onde isso é importante, mas quando Don mostra o dinheiro, o detetive dá um sorriso de orelha a orelha e esquece a diferença entre termos bonitos. Além disso, ele promete trazer informações no dia seguinte, e conseguiram. Ao analisar as imagens da câmera do estacionamento do restaurante, eles percebem um homem com uma maleta idêntica àquela que Don viu na cadeira. Eles conseguem a placa do veículo e o proprietário se chama Choi. Não demora muito para que eles cheguem até esse tal de Choi e interroguem ele. Ele perdeu todas as suas economias com jogos e apostas e precisou de algum dinheirinho para cuidar dos seus filhos. Na verdade, ele queria jogar mais. Pelo menos, eles conseguem chegar até o cassino que Choi jogava e interrogaram a dona. Don diz que precisa
precisa somente dos dados da pessoa que comprou a placa do carro de Choi. De repente, alguns guardas aparecem e o investigador tenta defender eles, mas acaba apanhando. Dom entra na briga e a história muda completamente. Ele derruba todos os guardas e ainda faz a dona do cassino colaborar com as informações que eles precisam. Algumas horas depois, ele visita uma boate seguindo as informações dadas pela dona do cassino. Um dos empregados diz que o cartão é de alguns anos atrás e que o local já não tem o mesmo dono. Antes de entrar no carro, Dom nota um homem descendo acompanhado de várias mulheres e consegue reconhecer ele. Era o mesmo que bloqueou seu caminho no dia do rapto de Jisoo. Ele se aproxima do carro e vê um cartão igual ao que o mafioso deixou na geladeira. Quando o sujeito retorna, Dom tá esperando por ele. Ele manda o sujeito sair do carro, mas é claro que o cara não é burro. Ele tenta fugir mesmo que Dom quebre o vidro da janela. Nesse momento, o inspetor liga e diz que encontraram o corpo de Jisoo. Ele corre pra delegacia, mas por sorte era um alarme falso. Era outra pessoa com alguma semelhança apenas. Na manhã seguinte, a equipe se reúne em uma cafeteria. O detetive conta que a mulher que encontraram recentemente tinha 28 anos quando desapareceu. A mídia espalhou a notícia de que a polícia realizou uma grande busca por todos os lugares, mas nunca encontraram nada. Quando o caso já foi esquecido, o marido da desaparecida se apresentou na delegacia dizendo que ele era culpado. Quando Dom e sua turma interrogaram esse sujeito, ele contou toda a história e disse que vendeu sua esposa para o mafioso que pensava que a história dele comoveu muita gente. Por causa disso, ele estava sendo usado como um exemplo de amor verdadeiro. O mafioso acha que ele estava fazendo um espetáculo para ganhar dinheiro e que odeia pessoas que pregam ética e moral, choram pela dor dos outros, mas se sentem aliviadas por não estarem naquela situação. O produtor do programa deve ser uma dessas pessoas, aquele tipo miserável que se preocupa mais com a audiência do seu programa de TV do que com o drama dos outros. Então, já que os diretores do programa estavam vendendo essa tragédia e lucrando sozinho, eles fariam uma proposta melhor. Compraria a sua esposa. E assim foi feito. Mas com o tempo a culpa veio e agora contando essa história para o detetive de Dom, o homem dá uma pasta com arquivos que podem ajudar na sua investigação. Em seguida, quando Dom e seus colegas examinam o conteúdo, o cara pula do prédio. Dentro da pasta, eles encontram o cartão de visitas do escritório de um agiota. Acontece que é o mesmo cartão que Jitai entregou a ele no dia em que bateu o seu carro. Dom começa a se lembrar dele e todos vão até o escritório dele. Dom confronta o agiota e diz que a sua esposa foi raptada recentemente. De repente, o cara abaixa a mão e tenta acionar o alarme debaixo da mesa. Dom percebe e consegue puxar a mesa. Logo, ele espreme um agiota contra a parede. Mesmo assim, um dos capangas aparece, mas Dom luta até neutralizar ele. Logo adiante, percebemos que o mafioso tá assistindo tudo através das câmeras de segurança. Depois de sofrer nas mãos de Dom, o agiota recebe uma ligação de Jitai e faz uma videochamada para falar com Dom. Ele diz que Dom foi longe demais e mostra Jisoo amarrada. Ele já sabe que o agiota confessou tudo. Dom a esbraveja dizendo que ainda não sabe de nada porque o cara ficou de bico calado. Jitai gargalha chamando ele de mentiroso. Ele diz que se devolver Jisoo depois de contar tudo, ele vai pra cadeia. Assim, dá um minuto para que Dom elimine o agiota. Então eles estarão quites. Dom não quer fazer isso, mas se vê obrigado depois que Jitai afoga Jisoo na banheira. Jitai também ordena que ele devolva a maleta com todas as provas e o dinheiro, assim ele terá sua esposa de volta. Quando a videoconferência foi desligada, Dom revela que ele não eliminou a agiota, apenas apertou uma veia do pescoço dele para que fez o cara ficar inconsciente por alguns momentos. Eles tentam revidar o agiota que quase bate as botas mesmo. Depois que ele volta à consciência, ele conta tudo o que sabe para Dom e o detetive. Ele diz que as garotas coreanas estão sendo raptadas e obrigadas a vender o corpo para entrarem no mundo da fama. Em alguns casos, órgãos também são vendidos. Jitai é um louco que pensa ser possível lucrar com qualquer corpo e que nenhum pai, namorado, marido, ou seja lá quem for, se importa em vender alguém, depois de ver o dinheiro entrando no bolso. O agiota também dá a localização onde estão as garotas raptadas. O grupo decide arrumar um jeito de recuperar a maleta com dinheiro e tenta emboscar Jitai. Então, o detetive consegue se infiltrar na delegacia quando apresenta um distintivo falso para o guarda que informa onde está a sala das provas. Lá dentro, eles quase são pegos pelo policial, que pretende ligar para os seus superiores informando sobre a retirada da maleta. Vendo que estavam prestes a perder a chance de roubar a maleta, eles conseguem explodir um carro do lado de fora e distrair os guardas enquanto fogem com a maleta. Agora, eles partem para casa onde estão as meninas. Dom liga para Jitai informando que já está com dinheiro. Em seguida, eles informam à polícia o local onde eles vão se encontrar. Ele também concorda em se responsabilizar pelos danos causados na delegacia. Enquanto isso, uma das garotas consegue escapar pela janela e foge desorientada pelas ruas, onde, por acaso,
encontra o grupo de Dom. Eles voltam até a casa onde as meninas são mantidas reféns. Dom entra sozinho e consegue dominar o vigia das câmeras de segurança. Pelas imagens, ele descobre a sala onde tá Jitai. Ele caminha até a sala enquanto luta contra os guardas. Ele consegue também dominar todos com facilidade, embora um deles, um louco muito bom em Kung Fu, dê um pouco mais de trabalho. Logo adiante, a polícia chega, prende os mafiosos e libera as garotas mantidas em cativeiro. Ao fundo, Dom sai de carro em busca da sua esposa, mas no caminho ele se depara com o próprio Jitai dentro de um carro. Dom gata ré e consegue escapar, mas quando ele tá em uma rodovia, Jitai alcança ele pela lateral e mostra Jisoo com ele no carro. De repente, em uma trombada, o carro de Dom é jogado para o escanteio e capota, só que ele ainda continua vivo. Então Jitai pega um machado e vai até o carro de Dom para terminar de mandar ele pro inferno. Só que Dom consegue atacar ele e os dois lutam dentro do carro até que Jitai é atirado pelo para-brisa. Os dois se confrontam novamente. Jitai finge ter se rendido, mas pega um punhal e tenta atacar Dom novamente. Dom consegue controlar a situação e quebra os dois pulsos de Jitai. Depois ele se reencontra com a sua esposa e pede desculpas por ter permitido que ela passasse por toda aquela situação. A polícia chega logo em seguida e prende Jitai. Dias depois, a TV mostra reportagens de Dom, um homem que teve a esposa sequestrada e que conseguiu desmantelar uma rede de crimes contra mulheres. Outras reportagens mostram que o navio embargado na China foi liberado e entregou toda a mercadoria. Nas cenas finais, Dom e Jisoo abriram um restaurante com um caranguejo gigante na fachada. Com eles trabalham o detetive, o amigo Chun e algumas mulheres que foram sequestradas por Jitai e a sua gangue. Que incrível, nunca duvidei do Dom. Esse foi o recap do filme de 2018 chamado Unstoppable, o Imparável. Espero que vocês tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Aproveita e comenta a sua nota aí embaixo, minha nota foi 9, eu achei esse filme muito bom, cara, muito bom. Tô deixando esse outro vídeo aqui pra você ver também, tenho certeza que você vai gostar. Clica nele e eu te vejo lá. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo recap. Até o próximo recap. Au.